Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida, emitido pela Rádio Ava Global, a primeira rádio holística da lusofonia. Hoje a minha convidada entrou no universo da cozinha em busca de saúde pessoal. Após várias experiências, formações, apaixonou-se profundamente por esta área. Através de estudos, descobriu ser essa a sua missão de vida: cozinhar para ajudar as pessoas a ganhar saúde e bem-estar, transmitindo com afeto conhecimentos sobre a potência que são os alimentos. Vou dar as boas-vindas à minha convidada, que hoje não se encontra no estúdio, mas no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre. Olá, querida Lívia Dame. Olá, Cândida, tudo bom? Agradeço de coração esse convite, a oportunidade de estar conversando aqui contigo. És muito bem-vinda ao programa O Segredo da Cândida. Hoje é de facto uma experiência, o que mostra que efetivamente podemos ir além de fronteiras e que a tecnologia nos permite aproximar, trocar experiências e dar a oportunidade de podermos fazer estas partilhas de conhecimento e de trazer também ao mundo das tecnologias pessoas que nós nos identificamos com aquilo que também é a nossa missão. Por isso, desde já, muito grata por teres aceito o meu convite. Lívia, vou pedir-te para nos contares como foi este teu processo de apaixonares por esta área. Cândida, eu mudei de profissão. E não porque não estava dando certo. Eu atuei como arquiteta por quase 10 anos e estudei bastante, trabalhei bastante, além da graduação na arquitetura, fiz as especializações, fiz mestrado, viajei pelo Brasil todo trabalhando como arquiteta. Estava realmente curtindo essa vida profissional, o desenrolar da minha vida pessoal. E o desenrolar da minha vida pessoal nem sempre era, digamos, adequada. Eu sentia vários probleminhas que até então entendiam que eram normais, então enxaqueca, indisposição gástrica, dor nas articulações, muitas cólicas. Tinham enxaquecas, então, que me tiravam de cena por 1 ou 2 dias com uma certa frequência. Sei tão pouco imaginar, não é? E não havia uma explicação, às vezes não há explicação para isso, não é? Não havia, Cândida. Eu sentia isso desde a minha infância. Imagina, há 30, 40 anos atrás, uma criança ir para pronto-socorro porque vomitava muito, por exemplo, porque sentia muitas dores. Eram feitos exames convencionais, mas não se chegava a nenhum diagnóstico, né, que pudesse, então, retirar a causa. Era tratado só os sintomas, os sinais que se apresentavam em cada crise que eu tinha. E eu cresci achando que isso era normal, e mesmo quem me cercava, familiares, amigos, também relatavam: mas eu sinto isso é normal. A própria indústria farmacêutica, né, nos oferece remedinhos para as dores de cabeça, dor nas articulações, indisposições gástricas, acaba de uma forma muito perversa naturalizando esses sinais e sintomas, e a gente não vai atrás do que realmente pode estar causando isso. Exatamente, eu penso que sim, porque normalmente também não era muito comum, porque quando havia sintoma associava sempre à doença, não é? Se dói, se tem qualquer coisa, está doente. E por isso muitas vezes não se consegue saber a causa, não é? Às vezes a dificuldade é saber as causas. E como é que tu depois, neste processo, isto começou na tua adolescência, correto? Isso começou então, eu estava trabalhando, estava tudo muito bem, a minha vida estava andando muito bem, mas eu quis tirar uns meses de descanso, como se fosse assim um período sabático, e resolvi viajar bastante. Fiz uma temporada de viagens com mochila aí pela Europa, passei algumas semanas também pelo México, investiguei melhor o Brasil, reconheci partes que eu não conhecia, e nesse momento de mais descontração, lembrei também de amigos de tempos atrás que eu gostaria de recontactar, né, que a gente acaba se perdendo. Exatamente. E aí, numa ida ao Rio de Janeiro, eu entrei em contato com uma amiga que tinha sido minha colega na faculdade,
E nos reencontramos, conversamos bastante. Ela me contou muito da vida dela, de uma reviravolta de saúde que tinha havido na vida dela. E ela estava, então, num processo de recuperação da saúde através de novos hábitos de vida, e incluindo principalmente a alimentação. E eu me lembro que ela falou aquilo e não fez o menor sentido para mim. Eu ouvi com muita atenção, com muito carinho, todo o relato que ela fez, mas não fazia muito sentido. Eu não via conexão de uma coisa com a outra. Voltei à vida normal, pegando um pouco mais leve, ainda estava no período de descanso e tudo mais, e aquela conversa continuou ecoando na minha mente. E então, naturalmente, eu me abri para aquilo, eu quis entender melhor do que ela estava falando. E aí eu comecei, então, a cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia, eu ou comia fora, né? Não tinha o hábito de cozinhar. Normalmente há sempre, a parte da cozinha vai sempre buscar à mãe, aos avós que gostam muito de cozinhar. Não foi por aí, foi mesmo porque começaste depois espontaneamente a experimentar, é isso? Exato, eu me permiti me observar enquanto eu consumia alimentos que eu tinha já o hábito, me permiti incorporar novos alimentos, e muito interessante é que alimentos que eu tinha verdadeira repulsa, como o melão, imagina uma fruta tão saborosa, né, um odor tão aromático, mas eu sempre tive horror à fruta, eu comecei a ter vontade de comer. E então o corpo foi se adaptando. Eu comecei a me abrir para o novo, me abrir para a cozinha começou a me responder, comecei a pesquisar alguns assuntos, então tipos de dietas que existiam, né? Macrobiótica, vegetarianismo, a própria dieta do Mediterrâneo, comecei a mergulhar nesse mundo. E depois de uns 2 anos, eu me vi muito mais disposta, muito mais cheia de energia, e vários dos sintomas apareciam muito esporadicamente. Eu não sabia como era viver sem dor. Tinha dores que eu sentia que eu nem sabia que eu sentia, só depois que eu parei de sentir que eu fui perceber. É que deu para perceber. Então foi sempre um processo gradativo, não é? Foi um processo gradativo, uma busca bem pessoal, sem nenhum objetivo maior. Na verdade, o objetivo maior era eu ter saúde, ter uma qualidade de vida melhor. Olívia, mas então diz-me uma coisa, e tu a partir daí começaste a enverdar por esse caminho, sendo que, tal como te identificas, começou quase a sentir que essa era a tua missão. Então, se isto é bom para mim, também é bom para os outros, não é? E a arquitetura ficou guardada. A arquitetura, na verdade, ela continuou presente. Eu continuei trabalhando como arquiteta e comecei a trabalhar na cozinha. Então, as pessoas, na verdade, os meus amigos, quando eu comecei a compartilhar as comidinhas e receitas novas e também relatar as minhas melhorias de vida, eles começaram a me incentivar que isso poderia ser uma profissão. Então, e aí, depois de um tempo, eu me senti mais segura, fiz vários cursos de culinária, comecei a entender um pouco mais, e aí eu comecei realmente a compartilhar alimentos prontos, enquanto trabalhava ainda como arquiteta. Então, entregava marmitas, bolos e biscoitos no comércio. Nada de restaurantes, não é pensar nada de vou-me dedicar agora à hotelaria, ao hotéis, ao restaurante, nada, não era isso que te interessava? Não, porque aquele ritmo de restaurante é muito frenético. Eu queria dissociar essa questão profissional que eu já tinha dentro de mim, de ser muito rígida comigo mesmo, de querer sempre tudo muito disciplinado, dessa nova descoberta que eu estava tendo. Então eu queria o meu ritmo, eu queria descobrir o que ritmo eu poderia dar. Não necessariamente, então, trabalhar num restaurante que, bom, é prazo, é sob pressão o tempo inteiro. Exatamente.
Então foi por aí então que efetivamente aos poucos, sim, porque há também fazer uma mudança dessas, passar de quem já tem uma vida profissional estável, uma carreira no fundo, não é? Foram muitos anos também para a tua carreira, e depois também fazer uma mudança assim muito rápida, normalmente nunca funciona muito bem, porque depois começa nós a questionar, penso eu que poderá acontecer é, será que eu fiz bem, será que eu não fiz? E quando aparece qualquer dificuldade, como se pode começar a sentir-se ali um sentimento de culpa e de não uma escolha espontânea e autêntica, não é? E por isso então foi feito um processo gradual contigo, não é? Foste a arquiteta da tua própria vida, não é? Da tua própria saúde, para depois então começar a expandir e ajudar outras pessoas, não é? Eu tinha um grande receio, né, de, na verdade, fazer uma transição muito brusca, na verdade, uma mudança muito brusca. Então, eu decidi que eu continuaria fazendo o que eu sabia fazer e que estava dando certo, e que me dava condições de me manter e, então, investigar esse novo mundo de uma forma mais suave, até o momento que cozinhar e estar compartilhando os alimentos começou a fazer muito mais sentido e brilhar muito mais os meus olhos no momento que eu estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, cozinhar e entregar o alimento pronto, seja... Eu cheguei a fazer festas de aniversário infantil, festa de casamento, então todos os docinhos, o salgado, sempre com essa linha dos alimentos 100% vegetal, saudáveis, alimento bem integrais realmente. Mas não era, parecia que ainda faltava uma coisa. Ainda faltava alguma coisa. A tua maior especialidade é transformar ingredientes e combinações saudáveis numa cozinha de vida real 100% vegetal e sem glúten. Por isso, tu, além de te procurares para ti, e fizeste isso, porque de facto o nosso corpo é o nosso templo e para isso nós temos que cuidar dele. Pensaste também que, efetivamente, isso seria muito bom de começares a espalhar, pronto, além das cozinhas, mas isso era muito limitativo. Eu penso que começaste a sentir a vontade de começar a ensinar, de transmitir e de dizer aos outros qual foi a tua experiência, para eles também, no caso disso, de poder também ensinar-se, ou seja, passares a levar aos outros o teu conhecimento. É isso? Exatamente, Cândida. Era o que estava faltando. Era eu poder compartilhar o conhecimento além das comidinhas já prontas. Eu percebi que tudo o que eu estava aprendendo, que eu estava incorporando para a minha vida, precisava ser ampliado. As pessoas não simplesmente precisavam ter mais uma opção de compra de alimentos saudáveis. Elas precisavam, no meu entender, saber o porquê das coisas. Então eu comecei cada vez mais a estudar, me aprimorar, porque eu entendia que a nutrição individual das pessoas tinha tudo a ver com a disposição física, com a eficiência mental, com a longevidade tão desejada. E a nutrição, claro, eu falo sobre alimentação porque é a minha área de pesquisa, de atuação, mas eu entendo que nutrição seja tudo aquilo que a gente ouve, vê, tudo aquilo que a gente passa na pele, nos cabelos, nas unhas, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, tudo isso a gente está oferecendo, está fazendo escolhas para oferecer ao nosso organismo a matéria-prima com que ele vai se renovar dia a dia. Então, essas escolhas elas podem ser benéficas ou não. Isso é muito amplo. A nutrição vai muito mais do que o alimento, né? O alimento, eu digo, ingerido. Então, todo esse campo macro faz parte das nossas escolhas de hábitos diários que vão refazer o nosso organismo. Uhum. Olívia, diz-me uma coisa, por isso já percebi que estimular as pessoas e criar novos vínculos na relação com a alimentação são
porque o momento de estar à mesa, ao redor da mesa, são momentos muito agradáveis, muito importantes. Aliás, era assim que as famílias trocavam as suas experiências ao longo da vida e viviam de uma certa forma muito mais em harmonia, porque as pessoas podiam ter a sua vida profissional, mas quando chegava, então ouvias as histórias dos pais, dos avós, era um pilar muito importante. A mesa, eu acho que a comida era um pretexto. O importante de estar ali à volta, de trocarem a partilha, as histórias de mais velhos, isso é muito bom. Por isso, o redor da mesa é mais que um ato de comer. É um ato de simbolismo muito poderoso e muito afetuoso, não é? Agora, diz-me uma coisa. Tudo, de qualquer das maneiras, é aqui uma curiosidade que eu tenho, porque sabes que essa vertente hoje, antigamente não se falava. Começou-se por falar, embora seja, vem de muito tempo, as pessoas quando falam ser vegetariano, hoje é comum. Há uns anos atrás era raro, mas a história do vegetarianismo vem muitos séculos lá atrás, não é verdade? Só que tínhamos um grande mestre, e tu melhor que ninguém sabes, mas era de facto a macrobiota ao vegetarianismo. Tu, de qualquer das maneiras, hoje há outras linhas, penso eu, já há várias teorias e vários livros e várias literaturas. Eu gostaria de te fazer, para depois concluir, o que é que, por exemplo, hoje se fala muito num tema que é o jejum intermitente. O que é para ti o jejum intermitente? Consideras isso de facto importante também para diz que reduz a inflamação, previne doenças, aumenta a vitalidade, o espaço até para a perda de peso. Utiliza-se muito hoje, há muita literatura sobre isso, que hoje os nutricionistas e as pessoas da área da saúde indicam o jejum intermitente como uma forma saudável também para o corpo e para a saúde. Gostava de que tu comentasses isso. Eu sou uma nutricionista em formação ainda, mas como uma ótima curiosa, eu busco bastante informações, mesmo sem ainda poder atuar como nutricionista, mas como informação pessoal mesmo. Tudo depende, Cândida. Sempre a gente tem que ver a questão da individualidade da pessoa. Por que motivos estaria procurando, por exemplo, o jejum intermitente? Com certeza ele tem benefícios. Então, quando nós estamos nos alimentando de forma errada, por exemplo, as nossas células estão recebendo esse tipo de alimento, e se por algum motivo elas são células não muito boas, como, por exemplo, células malignas se dividindo e se multiplicando com tumores, esses períodos, então, de jejum, estaria cortando o alimento delas, por exemplo. Na busca, às vezes, de baixo peso ou de desinflamação do corpo, é importante também, mas sempre observando o protocolo individualizado. Mas mais do que esse jejum feito, é importante saber como depois a gente vai recomeçar a alimentação, que alimentos a gente vai estar ingerindo, recolocando na nossa rotina, para então esse jejum ter os efeitos desejados. Na medicina milenar, a Ayurveda, por exemplo, se fala sobre o número de refeições que se faz por dia, o que seria adequado. Então, se fala de uma pessoa saudável de 2 a 3 refeições por dia. Atualmente a gente tem muito lanchinho intermediário, né? Acaba comendo mais do que precisaria. Então, para manter um corpo mais sadio, a gente precisa dessas pausas mais estendidas para o corpo realmente fazer todo o processo digestório, assimilar, excretar de forma correta. A gente precisa sentir fome para comer, porque o corpo então está indicando que a gente já está preparado para uma próxima refeição. A gente é indicado, por exemplo, nesses conhecimentos milenares também, quando o corpo está adoecido, de se suprimir refeições
muitas vezes é o contrário do que a gente vê. Então, coloca mais lanchinhos, coloca mais uma sopinha, e na verdade a gente não vai morrer de fome. A gente tem ainda muito suporte no nosso organismo para dar essas pausas e o corpo se regenerar. Eu vejo com muito bons olhos os períodos de jejum, desde que bem acompanhados, observados os objetivos individuais. Uhum, muito bem. Lívia, diz-me uma coisa. Então, tu, presentemente, neste momento, a tua função, que já sei que agora já a nível da arquitetura já está, o conhecimento fica sempre e é importante, até porque também na própria os alimentos temos que lhe dar beleza, não é? Na apresentação da comida, porque dizem sempre que os olhos também comem, e é verdade. Agora, tu, presentemente, a tua função é seres professora, fazeres cursos, workshops, é isso que fazes? Exatamente. Agora já tem 6 anos que eu ministro cursos. Até então era de forma presencial, eu viajava por algumas cidades do sul do Brasil, organizando esses cursos numa cozinha, às vezes era só uma aula show em que eu fazia a demonstração culinária das receitas passo a passo, de forma que as pessoas conseguissem reproduzir isso em casa sem dificuldade, e sempre com um embasamento teórico também. Ou às vezes em cozinha laboratório, em que todo mundo poderia preparar as refeições que eram propostas para aquela aula. E geralmente esses cursos eram temáticos, então curso de risotos, curso de pizzas, curso de pães nesse sentido. E atualmente, por uma imposição do momento, nosso 2020 veio com força nesse distanciamento social, me vi, então, colocando em prática um sonho que eu já tinha há algum tempo, que era ter cursos online. Uhum. E aí, então, agora já temos uma plataforma com os cursos acontecendo, e as inscrições, inclusive, estão abertas agora para uma próxima turma. O curso chama-se Mão na Massa. É um curso, então, de uma jornada das pessoas que ainda não cozinham ou que cozinham, mas ainda não estão familiarizadas com esse mundo da cozinha 100% vegetal. É quase um curso inicial, não é? É um curso inicial. Ele é inicial, Cândida, porque eu tento fazer sempre muito didático para atingir todas as pessoas. Mas é incrível que o conhecimento que eu acabo compartilhando por lá, às vezes é novidade para muita gente, porque não só sobre receitas eu falo sobre saúde através da alimentação. Claro. Então trago muita informação que na verdade serve para a vida. As pessoas conseguem compartilhar com quem está ao redor, para os seus filhos, né, na sua própria residência, no seu próprio lar, e isso vai sendo ampliado. Ela replicando ou não aquela receita, eu acabo dando muitas ferramentas para que ela adeque, às vezes, até receitas de família, para que se torne mais atrativa, mais saudável, e que além de satisfazer o paladar, aquele alimento continue trazendo benefícios ao longo dos dias. Sim, porque efetivamente não é propriamente, tu não és uma mestre, um chefe de cozinha, não é? Tu és de facto uma pessoa que os alimentos entram, mas a ideia é transmitir os benefícios de uma boa alimentação a nível de saúde, não é? E por isso, claro que o melhor é sempre fazer para as pessoas verem e depois experimentar. Acho que é ótimo, de facto, fazer isto online, porque dá uma oportunidade muito maior de expansão, e então no vosso país, que é tão grande, para poderem andarem por sítios e por cidades, e hoje a prova é que estamos aqui a falar de Portugal e também de todo o Brasil, e que quantas pessoas estarão a ver também. Para te, então, disseste que já tens uma plataforma, então para as pessoas te encontrar é através de uma plataforma. Como é que está identificado? Facebook, site? Eu tenho atuado bastante no Instagram. Sim. Então, sempre com a dúvida, né, de como me intitular, que nem você acabou de comentar, não sou chefe, não me reconhecia como chefe, mas às vezes para comunicar mais fácil, acabei incorporando o termo. Então, no Instagram eu tô como Lívia da Mé Chefe,
E no site, onde tem também bastante informações, é liviadamechef.com, e se for ir direto para o curso, então /curso. Mas ali no site também tem várias informações. No Instagram eu compartilho muitas dicas e truques para realmente colocar a cozinha saudável incorporada na rotina contemporânea. Porque a ideia não é que a pessoa se torne uma cozinheira. A ideia é que a cozinha se adapte à realidade dela, à rotina corrida, mas que então ela consiga usufruir dos benefícios. Projetos futuros. Para saber em primeira mão, Cândida, é a oportunidade que eu tenho. O primeiro projeto, então, que eu tinha como sonho era colocar esses cursos, começar a colocar os cursos em plataforma online. O sonho se concretizou e agora a ideia é ampliar, fazer com que esses temas, como eu estava comentando, que geralmente é o que as pessoas me pedem, de uma forma que as receitas fiquem unidas através de uma temática específica. Então, produzir esses cursos com as temáticas mais específicas, sempre aliando as informações, os conhecimentos de saúde através da alimentação. Então, em breve teremos cursos de pizza online, sem glúten, completamente 100% vegetal. Vamos ter geleias e patês. Então, uma infinidade de outras temáticas. A ideia é realmente implementar e aproximar as pessoas. Uma coisa que eu acho muito bacana, porque às vezes as pessoas têm uma certa restrição, uma certa dificuldade em fazer um curso online por se sentir desamparada, ou às vezes por não poder tirar dúvidas no momento que está fazendo o curso. E isso eu já consegui implementar, que é estar próximo através de grupos de mentoria, em que eu recebo as perguntas individuais e respondo no grande grupo, porque é importante cada vez mais a gente compartilhar a informação. Então, a dúvida individual, ela é sanada. Então, a gente está sempre próximo das pessoas, mesmo sendo um curso online, tem um período bem estendido de mentoria para tirar todas as dúvidas, para realmente colocar a mão na massa e implementar essas novas mudanças na rotina. Lívia, para além do arco-íris mesmo, temos o segredo da Cândida, que está quase a chegar ao final, e estamos mesmo a terminar a nossa entrevista. Nestes minutos finais, gostaria de desafiar para um jogo de perguntas, que faço sempre isto com os meus convidados presenciais, e não queria fazer coisas muito diferentes, para nos mostrar que, no fundo, é como se tu estivesses aqui comigo, ok? Embora saiba que estamos com esta distância, mas por isso eu queria, e procuramos tecnicamente não diferenciar muito a entrevista. Por isso, queria-te fazer aqui umas perguntas que, ao longo da nossa entrevista, eu, mais ou menos por aquilo que decorreu, que eu gostaria, tens toda a liberdade de não aceitar, mas também é mais para as pessoas te conhecerem um bocadinho mais como pessoa e não como uma profissional que estive a falar, está bem? A primeira, aceitas fazermos este jogo de perguntas? Claro que sim. Ótimo. Como é que tu ocupas o teu tempo livre? Eu tenho uma prática uma rotina que eu tento implementar e não fugir muito dela. Por mais que eu seja bem flexível, eu gosto de ter uma rotina bem estabelecida. Então, acordar bem cedo, fazer uma prática de yoga restaurativa, fazer uns minutos de meditação logo que eu acordo, fazem toda a diferença para o meu dia. Depois começam os momentos de estudo e trabalho, que então eu coloco em blocos. Eu gosto de dividir a agenda em blocos, então ter turnos específicos para o atendimento às alunas, por exemplo, para o desenvolvimento de novas receitas, para a gravação das aulas, momento de estudo. O meu lazer, eu gosto muito de caminhar na rua.
em parques, estar em contato com a natureza. E uma leitura também faz parte do final do meu dia. Aí leitura leve, amenidades que não tenham nada a ver com o trabalho. Exatamente, exatamente. Diz-me uma coisa, a saúde e a alegria e a felicidade são o centro do teu mundo? São, Cândida. Fazem toda a diferença quando a gente tem isso como alvo. A vida se desenrola de uma forma muito mais completa e com muito mais sentido. E ainda a ti própria ainda te julgas ou criticas quando algo não corre bem? Ou não corre como desejas? Eu tenho que estar sempre atenta, porque a tendência a gente voltar ao que a gente era antes e que deixou de fazer sentido é muito grande. Eu sempre fui muito rígida, muito disciplinada, me cobrava perfeição em todas as ações. Então, hoje em dia, eu consigo observar antes e então me corrigir. Está tudo bem. Se eu não fiz eu fiz o meu melhor. Se não saiu perfeito como eu imaginei, vamos batalhar para isso acontecer de novo, mas de uma forma muito amorosa comigo mesma. Exatamente, porque a tendência muitas vezes, como eu costumo dizer, às vezes não precisamos ter ninguém a criticar-nos, porque sem querer entramos ainda num processo mental que é normal, porque somos humanos, e que a nossa mente, tantos anos com determinados hábitos e de formas de crenças que nos limitavam, porque era tudo que nos era transmitido, que era o melhor, muitas vezes nós estamos a criticar pela sua exigência, dizer, mas porquê é que eu fiz isto? Porquê é que... Agora, quando começamos a ter essa consciência, já ajuda, ou seja, não evita que não venha, mas logo de uma certa forma perdoar e amar-nos a nós próprios pelo sentirmos isso, não é? E aceitar isso. Muito importante. É muito importante. Tudo aquilo que te faz uma escolha consciente é por isso que controlas a tua realidade, ou seja, quando tu te fazes uma escolha consciente, tu consegues de uma certa forma controlar essa realidade. Com certeza. Eu gosto bastante de pensar que a gente cria a nossa realidade. Então, tem diversos autores que eu acompanho, que eu admiro o trabalho, e isso faz todo sentido, a gente poder escrever a nossa história. Claro que tem coisas que às vezes vêm de fora, vêm do externo, e nos atinge de uma forma que parece que não é possível. Mas o resgate dessa informação lá na essência e não de uma forma cognitiva, de uma forma mesmo de coração, como se tu sentisse isso. Então, isso eu acho importante, a gente poder criar a nossa realidade. Ok. Então, cuidar do corpo é como cuidar da mente. Tem que haver esta ligação. Está tudo interligado, uma coisa vai puxando a outra de uma forma muito natural. Logo que eu comecei a me voltar para a cozinha e ouvir o meu corpo, o que ele precisava, me permitir ir numa fruteira, numa feira e deixar os alimentos me chamar, isso foi um exercício bacana que eu fiz e que eu costumo retomar de vez em quando. Outra ação que aconteceu e que no momento eu não entendia o que estava acontecendo, eu sentia muita vontade de sentar no chão e ficar simplesmente em repouso, contemplando o nada, digamos, porque eu estava dentro de casa, por exemplo. Então eu tentava não pensar, não listar ações que eu precisava fazer e tudo mais. E tempos depois eu me deparei com a questão da meditação e aí eu me lembrei dessas ações que eu já fazia intuitivamente, que eu não sabia nem que tinha um propósito, que tinha um nome, mas era o corpo pedindo. Pedindo, exatamente. Falando na meditação, era exatamente com esta pergunta que eu íamos terminar, porque as pessoas, é sempre bom conhecer mais um bocadinho daquilo que nós somos e da forma como pensamos, porque somos as atitudes e os comportamentos que as identificam, não é? Mas, por isso, quando tu falaste que ficavas parado a olhar, a meditação é uma forma de contemplar também, estarmos parados a contemplar é uma forma de meditação. Por isso, juntar uma alimentação saudável com a meditação pode contribuir para melhorar a nossa saúde? Com certeza, a gente vai integrar cada vez mais
liberar, na verdade, a nossa essência, deixar a essência falar mais alto. E é muito engraçado também, porque eu tinha antes o conhecimento, então, da meditação passiva, então, de estar paradinha, contemplando, talvez, a mente, os pensamentos e tudo mais. Mas durante a prática de cozinhar, durante qualquer prática que se faz ao longo do dia, a gente pode colocar a atenção no agora, nas ações, que também é uma forma de meditação. Exatamente. Muito obrigada, Lívia. De facto, é extremamente agradável, é muito bom para mim. Imaginas, deves imaginar pelo aquilo que fazes, eu também sou uma apaixonada por aquilo que faço e tento sempre mostrar aos outros o que foi a minha história de vida, o que foi sido a minha experiência, porque é através dos exemplos que nós melhor podemos ensinar, não é? Temos sempre aqui também algo que fazemos que eu gostaria de fazer contigo. Como isto tudo hoje é experiências, não sei como ela vai funcionar, mas vai funcionar de certeza absoluta muito bem. Com certeza. Eu adoro cartas. Eu tenho imensos livros e depois tenho cartas que nos cursos também, que normalmente costumo fazer. Eu deixo sempre que a vida nos traga a mensagem que muitas vezes a mente, nós estamos à espera de uma resposta e às vezes vem outra ao contrário. Temos dificuldade em aceitar e depois mais tarde percebemos que não era o momento certo, porque como eu digo, tenho uma metáfora que digo sempre, sorte ou azar, só o momento seguinte é que nos diz. E por isso, muitas vezes, mas a vida é sempre isto, quando nós confiamos na vida, ela traz-nos tudo. Então, eu tenho aqui sempre vários baralhos de cartas e tenho estas que tu estando por aí, eu vou-te tentar mostrar, elas são muitas, mas elas representam imagens, tanto de flores como de plantas. Não te vou poder mostrar todas, vou poder fazer assim, e tu que te vou pedir é que de repente, como eu estou a desfolhar, que tu digas, olha, quero essa. Eu vou desfolhando, vou continuar a desfolhar, já que elas não podem passar para as tuas mãos, estarão nas minhas mãos a servir. Vou tentar mostrar as imagens todas que estão por aqui. Podes por algumas dizer assim, olha, deixa-me ver melhor aquela. Tem uma com verde mais clarinho, anterior com essa que tu separou. Uma anterior com verde mais clarinho, vamos ver. Já passou ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Pode passar mais um pouquinho. Vamos passar mais um pouquinho. Vamos passar mais um pouquinho. Consegues ver bem, Lívia? Sim. Já tá quase. Eu tô vendo a pontinha dela. Essa aqui. Esta? Essa. Esse verde. Isso, essa aí. Então, vamos ver. Esta carta tem uma mensagem. Normalmente os meus convidados costumam ler. Eu vou virar-me assim para ti, porque isto está a ser visto a vista. É uma mensagem que tu não vais conseguir ler. Não consigo. Não vais conseguir ler, talvez, mas vê se consegues ver pelo menos o título. O título diz verdade. Verdade, pronto. O título é verdade. Eu vou pôr aqui os meus óculos e, se tu me permites, eu vou ler então. Vais querer saber qual é a mensagem que ficou para ti hoje, que levas... Que delícia, por favor. Então verdade. Verdade é um sentimento que começa em mim e está conectado com o quanto ele é próximo e permanece na minha essência original de paz, amor, paciência, tolerância, generosidade, etc. Quando atuo de acordo com essa essência, sinto-me um ser íntegro, equilibrado e feliz. Quando sou verdadeira em tudo o que faço, deixo de ter a necessidade de tentar justificar-me diante de qualquer situação. Permaneço no meu autorrespeito com a certeza de que com a verdade, a seu tempo virá à superfície. Fiquei toda arrepiada, Cândida. Que linda mensagem. Falamos várias vezes na palavra verdade aqui ao longo da entrevista, correto? O que eu vou-te fazer é tirar depois aqui um scanner da tua mensagem, de uma fotografia, e vou-te mandar para o WhatsApp para guardares para ti, como uma recordação do segredo e da mensagem que foi escolhida aleatoriamente, como se estivesse aqui presente, e que é muito interessante teres aceitado. Eu estou muito grata de ter aceito, de facto,
teres participado da mesma maneira, que cada vez a presença se foi mais vivida e mais sentida aqui no estúdio. Vou ficar de parte aqui para te mandar, e por isso, neste momento, então, agradeço de fundo do coração, fico muito grata com ter-te tido aqui na nossa entrevista no Segredo da Cândida, e tudo aquilo que foi falado. Desejo-te as maiores felicidades, com muita saúde, muita paz, o resto, todos os dias, o universo e Deus nos traz. Cândida, agradeço de coração também ter te conhecido, de ter agora na minha vida. Eu acho incrível essa união que o universo nos permite, e que bom que a gente tem essa tecnologia nos reunindo, nos aproximando cada vez mais. Eu me senti muito próxima de ti durante toda a nossa conversa. Fico muito, muito feliz de estar em contato com vocês e agradeço o convite. Muito obrigada, eu também estou muito grata. Já que mesmo que estivesse aqui não te podia abraçar, por isso abraçamos-te aqui com a mensagem com os olhos. Até breve, Lívia. Até logo.